Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um grande sábado, sábado de final de Champions League, final de semana com muitos jogos, né? Campeonato Brasileiro, Palmeiras em campo amanhã contra o Cruzeiro. E eu vou trazer aqui meus palpites para vocês, como sempre faço. Esse final de semana, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje, se eu não me engano, acho que é 16 horas a final da Champions. Entre PSG, Paris Saint-Germain e Internacional de Milão, né? E vou deixar meu palpite aqui, como sempre, não vou secar. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para mais notificações. E esse jogo aí da Champions, essa final, é meio que uma final improvável, né? Dois times aí que lá no começo, no primeiro jogo, lá na primeira fase, se colocassem as fichas ali, poucas pessoas iriam apostar nesses dois aí na final. A Inter, menos, né? Porque já fez a final contra o Manchester City aí, né? E o Paris Saint-Germain agora meio que uma incógnita, né? Porque teve Mbappé, Neymar, Messi e não conseguiu nada, né? E agora tá na final, é um jogo só, tem chance também. Mas então, o meu palpite para essa final aí, esse grande jogo que vai acontecer hoje, por já ter chegado na final, né, ter mais experiência, ter um time, no meu modo de ver, melhor, a Inter vai ser campeã, no meu modo de ver. Mas também não seria assim, uma vitória do PSG não seria nenhuma surpresa também não, porque em jogos assim aí fica bem parelho, né? São dois times aí que tem grandes chances, né? E é diferente de quando joga, por exemplo, se fosse Real Madrid e PSG, Real Madrid ou Inter, aí as fichas seriam todas no Real Madrid, né? Porque é o time que vem se conquistando, um time que tem grandes jogadores. Mas um jogo assim, meio parelho no meu modo de ver. Mas eu vou apostar aí na Inter. Tá bom? E vamos acompanhar o jogo aí, né? Um jogo que tomara que seja um jogo legal, né? Porque os jogos aqui no Brasil é meio que ruim, né? A gente não gosta muito de ver o futebol aqui, principalmente de alguns jogos aí que, no meu modo de ver, deixa muito a desejar, né? Mas vamos lá, vamos para os palpites aqui do Campeonato Brasileiro na 11ª rodada, final de semana. E o primeiro jogo aí é às 18h30, Bahia e São Paulo. Hoje o São Paulo pega uma pedreira, hein? Bahia vem bem, foi eliminado da Libertadores, foi um jogo contra o Inter, mas tem grandes chances aí do Bahia vencer esse jogo aí. 2-1 para o Bahia. 2-1. E às 21 horas, Vasco e Red Bull Bragantino. Esse jogo aí, o Vasco melhorou um pouco, né? O Red Bull também tá ali em cima, tá brigando. Mas vou colocar aí 2-0 pro Vasco. 2-0 pro Vasco. E aí já vamos pro... Esses são os dois jogos que tem no sábado, e vamos pro domingo. Aí tem um jogo aí às 11 horas da manhã. Um jogo isolado aí entre Mirassol e Sport. Esse é o jogo dos desesperados. Não pro Mirassol, né? O Mirassol tá bem. Venceu, ganhou do São Paulo aí, né? No último jogo. Então vou colocar 2-0 aí. Vou apostar no Mirassol, 2-0. E às 16 horas, um jogo que eu até vi agora, que ele talvez não jogue esse jogo por causa de um incômodo ali no tornozelo. Santos e Botafogo. Neymar, tá difícil, hein? Santista já perdeu as esperanças aí em relação a ver você em campo, né? Infelizmente. Santos e Botafogo às 16 horas. E esse jogo aí, eu vou colocar uma vitória do Botafogo, 2-1. Botafogo é o melhor time, né? Pelo menos no momento, tem o melhor elenco. 2-1 para o Botafogo. E no mesmo horário tem Juventude e Grêmio. Aí é o jogo lá do Sul. É como se fosse um clássico aí, né?
Juventude e Grêmio, Inter. Só tem esses 3 times lá que a gente é acostumado, né, pessoal, no Sul. Juventude, Grêmio e Inter. O restante é um time de menor expressão. Aí a gente considera um pouco como um clássico, né? Mas, na verdade, seria só o Inter e Grêmio, né? Mas o Juventude está ali também. E a gente não pode desconsiderar. E esse jogo aí, jogando fora de casa, Juventude 2-1. Juventude 2-1. E no mesmo horário, não, aí já são os jogos da 18h30. Flamengo e Fortaleza. Aí é um jogo, tomara que seja um jogo duro pro Flamengo, né, Fortaleza? Vamos segurar aí esse Flamengo, porque venceu o Palmeiras, né, um confronto ali direto pela liderança. E esse jogo aí, né, é difícil o Flamengo vem bem. Vou colocar um empate aí, 1-1. 1-1 esse jogo. Flamengo e Fortaleza. No mesmo horário, às 18h30, Corinthians e Vitória. Aí, Corinthians deve vencer esse jogo aí, apesar da turbulência toda que o Corinthians está vivendo nesses últimos dias aí, né? Com impeachment de presidente, afastamento, o Corinthians em páginas policiais, nunca é legal, né? A gente fica triste por isso. Mas, em relação ao jogo ali dentro de campo, o futebol em si, né? O Corinthians tem um time até bom, né? Vamos ver como esses jogadores vão se comportar referente a... Parece que tem alguns atrasos ali de pagamentos. Vamos ver, porque a gente sabe muito bem como funciona isso. O jogadorzada que é dinheiro aqui, ó, no bolso e na conta, né? E o Corinthians não tá tendo não tá pagando, não. Pelo menos alguns jogadores ali, né? Esse jogo aí eu vou colocar 2-0 pro Corinthians. 2-0 pro Corinthians. E no mesmo horário, às 18h30, Ceará e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também foi eliminado agora aí, né? Foi eliminado, né, Gabriel? Ou perdeu o jogo, uma coisa assim. Mas vou colocar esse jogo aí como 1-1, empate. 1-1. E às 19h30, aí já é um jogo de palestras. Cruzeiro e Palmeiras. E o Palmeiras venceu aí no meio de semana a Libertadores, 6-0. E no jogo do Brasileiro perdeu o Flamengo lá no domingo passado, né? E agora precisa se recuperar. O Cruzeiro vai vir babando, porque tá brigando ali pela liderança também. Mas o Palmeiras ganha esse jogo aí 2-1. 2-1 pro Palmeiras. E às 20h30, Internacional e Fluminense. Um jogo mais equilibrado, o Inter melhorando, o Fluminense também. Mas 3-1 pro Internacional. Esse jogo aí. 3-1. E vai ser uma rodada de grandes jogos aí, né? Jogos difíceis. Tanto Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo vão pegar adversários aí. Palmeiras e Cruzeiro se enfrentando, né? E o Fortaleza e o Flamengo. Flamengo e Fortaleza se enfrentando aí. Um jogo duro também. O Fortaleza é um time cascudo, né? Quando a gente pensa que o Fortaleza tá tendo aquela queda, ele vai e ressurge, renasce, né? E o Cruzeiro melhorou bastante depois da saída do Dudu. Algumas coisas ali aconteceram, o técnico conseguiu dar uma cara pro time, né? Vai ser um jogo bem difícil pro Palmeiras e pro Cruzeiro também. Se quem quiser alguma coisa aí, em questão de pegar a liderança, não pode ficar... O Cruzeiro, jogando em casa, tem que ir pra cima. E é o jogo que o Palmeiras mais gosta, jogando fora de casa e as equipes atacando o Palmeiras. É o jogo ideal aí. O Palmeiras tem 20, se não me engano, são 20 vitórias aí jogando fora de casa. Tem tudo para vencer mais uma. Tá bom, pessoal? Esse foi o meus palpites aí para esta rodada. A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, final da Champions League. E é isso aí, vamos para acompanhar os jogos aí e ficar atentos com as notícias de contratações, né? Às vezes o Palmeiras tem uma sondagem aí com um jogador aí, mas até agora não foi concretizado, acho que é Sonza, sei lá o nome do cara. E parece que o Palmeiras tá interessado nessa contratação aí, mas
Tem um vídeo aí no canal, um vídeo anterior a esse, que a gente colocou para vocês aí, e é referente a essa contratação aí, essa especulação, na verdade, né? E é isso aí, terminando esse jogo aí do Palmeiras contra o Cruzeiro, aí vem o Mundial. E aí o Palmeiras vai correr atrás do bi, né? E é isso aí, vamos aguardar e vamos ver aí quem que vai... Antes disso, deixa os comentários aí para ver o que vocês estão achando do jogo Vocês vão achar, né, do jogo do Palmeiras e... os palpites do Palmeiras e Cruzeiro e a final da Champions. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Avante palestra!